Hoje nós vamos falar sobre a ivermectina e várias considerações que cercam essa droga, que é tão utilizada na veterinária e ultimamente voltou à moda dentro do protocolo de tratamento precoce contra a Covid-19. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar da ivermectina, mais conhecida comercialmente sob o nome de Ivomec, o famoso Ivomec que todo mundo já ouviu falar e que muitos já utilizaram para o seu cachorrinho e mesmo para si mesmos no tratamento precoce contra a Covid-19. Ora, eu tenho uma larga experiência de décadas com o Ivomec, com a ivermectina, porque a ivermectina surgiu e começou a aparecer comercialmente na época em que eu me diplomei, um pouquinho antes talvez. Então eu estudei acuradamente essa droga que é tão especial e nós vamos falar um pouco dela de uma forma um pouco peculiar. Provavelmente vocês vão ouvir aqui coisas que vocês não ouviram em outros lugares a propósito da ivermectina. Antes de mais nada, de onde vem? A história é bastante original. Quem descobriu o princípio ativo do Ivomec foi um bioquímico japonês que trabalhava na descoberta de produtos à utilidade biológica. Ele se especializou em estudar a produção de moléculas por micro-organismos. A ideia dele era identificar moléculas com potencial farmacológico, que poderiam eventualmente ser utilizadas no tratamento de certas doenças. A inspiração era boa. Ele se inspirou no episódio do aparecimento da penicilina por Alexander Fleming, um cientista escocês, que em 1928, fazendo o seu trabalho normal de base, felizmente, eu ia dizer infelizmente, mas felizmente deixou de lado um certo número de placas de cultura de bactérias e, tendo deixado de lado, quando ele encontrou-as de novo, ele percebeu que tinha dado mofo em cima da cultura bacteriana. E, ao pegar para eliminar essas culturas que não serviam mais a nada, ele percebeu que aonde o mofo crescia, a cultura bacteriana se recolhia, deixando um halo. Aí continuou observando isso ao longo de um curto período, ele percebeu que o mofo crescia e a cultura se retraía. Começou a pesquisar o que estava acontecendo e descobriu que esse mofo era do gênero Penicillium e descobriu finalmente esse produto que se chamou, a partir daí, penicilina. A penicilina estava descoberta por esse cientista escocês chamado Alexander Fleming. E esse bioquímico japonês, que se chama Satoshi Omura, baseado em Tóquio, num instituto chamado Instituto Kitasato, onde ele trabalhava tentando descobrir essas moléculas em cooperação com uma multinacional americana, a famosa Merck Sharp & Dohme, MSD. E no seu trabalho de pesquisa, a mais ou menos 130 quilômetros de Tóquio, descendo pelo litoral, indo em direção ao sudoeste até a província de Ito. Então foi nas cercanias de um campo de golfe em Ito que Omura descobriu uma cepa de bactéria do gênero Streptomyces, que ele chamou de Streptomyces avermictilis. E essa cepa produzia um produto chamado ivermectina. Foi o início do seu trabalho, que, dando bons resultados, ele enviou para a casa-mãe, a laboratório de farmacêutica da Merck, nos Estados Unidos, e ele desenvolveu, junto com o responsável, o seu correspondente americano, um produto semissintético, derivado da ivermectina, que eles chamaram de ivermectina, e patentearam. Esse produto semissintético, que é uma pequena modificação a partir do produto natural que era produzido pela bactéria Streptomyces, era bioquimicamente classificado como um antibiótico no início, um macrolídeo, mas um antibiótico sem grande expressão. Ora, o que se percebeu muito rapidamente era a ação muito eficaz que ele tinha contra vermes, insetos e aracnídeos. Esse material, então, que foi entregue aos Estados Unidos, o seu interlocutor era William Campbell, um americano de origem irlandesa. E eu cito esses nomes porque em 2015 eles ganharam o prêmio Nobel por causa dessa descoberta. Então foram entregues em 74 e 5 anos depois foram publicados os primeiros artigos científicos que descreviam a molécula e as suas propriedades. A droga ainda demoraria uma década para chegar até os seres humanos, mas muito rapidamente foi utilizada em veterinária, onde ela teve resultados espantosos. No gado, principalmente, ela foi utilizada
para tratar dois tipos de parasitas, os que se instalavam no sistema digestivo, penso os nematódios, ou na pele, penso nas sarnas e nos ácaros. Os resultados para a pecuária foram maravilhosos. Para os suínos também foi utilizado e para os cavalos, na forma do Equalan. Não obteve a AMM, autorização de colocação no mercado, para os cães, nessa época. 5 anos depois do seu lançamento, a ivermectina já estava aprovada em 46 países e foi utilizada em quase 500 milhões de animais. Alguns vermes foram extintos graças à utilização da ivermectina. Como essa molécula funciona no parasita? A sua aplicação, logo que ela é aplicada, ela começa a agir 4 a 6 horas após a aplicação. Ela atinge o seu ponto alto de difusão 36 horas após a aplicação. E no final de 3 dias ela começa a diminuir, deixando somente uma atividade residual. Ela tem uma muito boa difusão ao longo do organismo, nos diversos tecidos do organismo visado, à exceção do sistema nervoso central, porque ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, e isso é muito bom, porque é isso que faz toda a diferença. Nos organismos simples, como os nematóides, os insetos, os carrapatos e outras sarnas, eles não têm barreira hematoencefálica. Então, a ação é total e o produto, a ivermectina, paralisa o organismo-alvo. Então, os vermes são paralisados, não conseguem se movimentar e não conseguem se nutrir, e aos poucos eles morrem. E esse detalhe também é muito importante, porque como eles morrem aos poucos, existe um escalonamento na morte desses vermes, o que permite que não haja uma intoxicação devido à morte simultânea de vários vermes, o que poderia causar um problema inflamatório muito grave no organismo hospedeiro. Ora, o Ivomec nunca obteve autorização de utilização para os cães, muito embora muitos veterinários o utilizem. E aqui cabe a observação que é uma droga que deve ser utilizada somente sob controle veterinário, uma droga tarja vermelha, que deve ser prescrita por um veterinário. Isso tem uma grande importância, porque a dose da ivermectina a ser utilizada para os cães não é a mesma que está na bula dos bovinos, equinos, suínos. Ela é completamente diferente e um veterinário pode calculá-la. Me lembro muito bem no início, nos anos 80, quando os veterinários diziam, de uma forma geral, não podemos utilizar, mas, já que ninguém está olhando, vamos utilizar o Ivomec. E era uma droga que era utilizada sob cuidados e com razão. O Ivomec vem com um veículo oleoso. Isso faz com que a aplicação do Ivomec seja sempre dolorosa em vista do veículo oleoso. E não poderia ser diferente, porque o Ivomec se dissolve em ambiente oleoso, a ivermectina. Eu me lembro de um estágio que eu fiz numa clínica veterinária em que foi utilizado o Ivomec para uma dobradiça de uma porta para que ela parasse de ranger em vista do veículo oleoso dela. Pode ver que é um produto com 1000 utilidades. Em todo caso, esse veículo oleoso ele é doloroso para o cachorro. Mas por muito tempo, em especial nos anos 90, eu utilizei o Ivomec de forma oral. Não que os cães gostem do gosto do Ivomec, mas dessa forma ele não... A ivermectina não causava problemas de dor, o cachorro que fica mancando durante vários minutos depois da aplicação, o cachorro que se ressente realmente, é sempre desagradável esse aspecto. Enquanto quando você coloca uma aplicação oral, é somente uma história de gosto desagradável. Ainda por cima, porque as doses são muito pequenas. A título de exemplo, uma dose preconizada para um bovino, se nós compararmos a dose ideal para um cachorro, ela é 100 vezes menor. O bovino é da ordem de 630 microgramas por quilo e o cachorro é da ordem de 6 microgramas por quilo. Então a dose para o cachorro é realmente uma dose quase homeopática, entre aspas, o termo homeopático. Porque não seja, isso é alopatia, é claro. Cabe também dizer, em relação ao pensamento popular, as pessoas que falam da vacina contra carrapato, se referindo ao Ivomec, da vitamina, como se fosse uma vitamina que faz o cachorro engordar, já que mata os vermes e de uma forma indireta o cachorro ganha peso por causa disso, evidentemente são noções que são errôneas. O Ivomec é uma droga letal para os parasitas e em dose terapêutica não causa problema para o cachorro. Hoje em dia existem outras variações do Ivomec, a família das ivermectinas, a moxidectina, a albamectina e outras avermectinas, algumas delas mesmo solúveis em meio aquoso,
o que é ótimo para uma eventual injeção, mas que sempre podem ser dadas de forma oral, principalmente em vista da dose preconizada para os nossos companheiros. Isso quando nós falamos de cães. Quando nós falamos de gato, a dose é ainda 50% daquela preconizada para os cães. E como a ivermectina ela tem a sua ação contra as sarnas, contra os parasitas intestinais e contra os parasitas externos, como carrapatos e mesmo pulgas, age melhor nos carrapatos do que nas pulgas. Pulgas hoje a gente tem todo um arsenal que é completamente diferente e muito mais eficaz. Ela pode ser considerada uma droga de eleição contra esses parasitas. Durante muito tempo, a título mesmo preventivo, nos protocolos de chegada dos animais nas empresas onde eu trabalhava nos anos 90, eu ministrava algumas gotas da ivermectina de forma sublingual e mais 2 gotas em cada orelha, onde o veículo aquoso fazia o seu papel de emoliente para a limpeza das orelhas e, ao mesmo tempo, combatendo uma eventual otoacariose, uma eventual sarna de orelhas. Os resultados sempre foram muito bons. Deve-se tomar muito cuidado com os excessos de dosagem, especialmente quando se usa o Ivomec, mas de uma forma geral com a ivermectina, porque com doses muito fortes, os cães podem se intoxicar e uma intoxicação por ivermectina não tem antídoto. O cachorro se mostra cambaleante, se mostra com midríase, a pupila dos olhos que fica largamente aumentada e o cachorro não enxerga bem, pode mostrar hipersalivação, pode chegar mesmo a vômitos e diarreia, o que não é frequente, mas esse estado letárgico, como se o cachorro estivesse bêbado, que vai se aprofundando até o momento em que ele entra em coma e não volta mais. É também o que acontece com a raça Collie, pastor escocês, que é especialmente sensível à ivermectina, e outras raças afins da família do Collie, como o pastor australiano. Alguns colocam o Old English Sheepdog nessa história também, outras raças de Collie, o Shetland Sheepdog com certeza, mas aí a gente tem que começar a tomar cuidado. Tem uns que falam do caniche, do poodle, tem outros que começam a falar de outras raças, dos galgos, e a gente entra numa de é melhor não dar, porque a gente é melhor ficar seguro, mas aí é melhor não dar direto, porque não existe nenhuma certeza, nem de um lado nem do outro. A certeza que existe é que quando você utiliza a dose terapêutica preconizada, que é a dose de 6 microgramas por quilo, você pode dar para qualquer animal, inclusive para os collies, sem nenhum problema. Mas você usa a dose terapêutica, que é uma dose ínfima, e que tem os seus resultados. Enfim, vou falar um pouquinho do uso da ivermectina como apoio do tratamento da Covid-19, coisa que não foi comprovada por exames laboratoriais, exames farmacêuticos sérios. Chegou-se à comprovação da utilização in vitro da ivermectina contra o vírus da Covid. Mas isso não quer dizer muita coisa, por 2 motivos. O primeiro é que essa iniciativa, o nome técnico é reposição de drogas. Tenta-se encontrar nas drogas que já são habitualmente aceitas, alguma que tenha algum efeito contra a doença em questão. Ou seja, o trabalho é um pouco de trás para frente. Você pega a droga e tenta para ver se dá. Já que a droga é habitualmente aceita, ela já tem a sua comercialização assegurada, e então o trabalho de aprovação é muito mais fácil a partir daí. Mas agora é que começa o problema. Quando você usa a ivermectina para ter esse resultado contra a Covid-19, você tem que utilizá-la numa concentração equivalente a 35 vezes a dose terapêutica normal. Ora, com um princípio ativo como esse, utilizar uma dose 35 vezes maior, você entra em concentrações em que o produto fica tóxico demais para o organismo. A isso se adicione a ideia de que a utilização in vitro com sucesso não quer dizer que essa utilização terá sucesso quando você utiliza no organismo vivo. E, até agora, todas as tentativas com o organismo vivo fracassaram. 99% das vezes em que se utiliza e tem-se sucesso in vitro, quando se chega à opção in vivo, ela não funciona. A título de exemplo, o uso de açúcar, o uso de refrigerante, o uso de vinagre, o uso de sal, tudo isso in vitro funciona. E quando você chega em vivo, não funciona. Então, quando você chega a essa dose de fracasso em vivo, quando você chega a essa concentração necessária porque funcione in vitro, o que aconteceu foi que foi divulgado o resultado in vitro antes que os testes em vivo fossem feitos. E depois eles foram feitos, esses testes, e eles não acusaram bons resultados. Se você procura um pouco nos testes que foram realizados em vivo, para você ter um mínimo de resultados, são 2 tipos de testes. O primeiro teste é com
uma quantidade de indivíduos inconclusiva, muito poucos indivíduos para poder se dizer que o teste realmente deu certo, ou testes muito pouco rigorosos que foram feitos, por exemplo, com vários produtos ao mesmo tempo. Ou seja, você dá a ivermectina, mas você dá também a anita, e você dá também um antiviral e 4 ou 5 produtos, e aí deu certo. Será que foi a ivermectina que funcionou? Será que foi uma combinação entre o terceiro e o quarto produto? Não tem nada de conclusivo nisso. Mas a ivermectina é uma droga que ganha a continuar a ser estudada com calma, com resultados confirmáveis, que nós não temos ainda em relação à Covid, mas que já conquistou o seu lugar de ouro no pedestal das drogas que são chamadas habitualmente de Wonder Drugs, as drogas maravilha, que prestaram tantos serviços à ciência e à saúde mundial que realmente mudou a face da saúde pública. São 4 essas drogas que são consideradas as drogas maravilhas: a penicilina, a aspirina, a ivermectina e a morfina. E como eu disse no início desse vídeo, o japonês Satoshi Omura e o americano William Campbell, eles dividiram o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia com uma farmacologista chinesa que desenvolveu uma droga à parte para o tratamento da malária, a artemisina. Então os méritos dessa droga não são mais a discutir. E até breve para um outro vídeo.